Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa nossa primeira aula sobre logaritmos. Nessa videoaula nós veremos a definição de logaritmo e algumas propriedades importantes para resolver alguns problemas. Vejamos então. A definição nos diz o seguinte: sendo A e B números reais e positivos, com A diferente de 1, chama-se logaritmo de B na base A, o expoente x ao qual se deve elevar a base A, de modo que a potência a elevado a x seja igual a b. Então, como vocês podem observar aqui, essa definição ela poderia ser reescrita nessas únicas palavras aqui, onde nós temos o logaritmo de b na base a é igual a x, se somente se a elevado a x for igual a b. Então, pessoal, basicamente o que a definição nos propõe é que você deve descobrir qual é o expoente dessa base a, que, ao resolver essa potência, resulte no valor igual a b. Então, aqui a gente poderia reescrever essa equação dessa forma aqui. Elas são equivalentes. Então, quando eu quero descobrir o logaritmo de b na base a, eu quero descobrir, então, qual é o expoente x da base a, que, ao resolver essa potência, eu tenha o valor igual a b. Nós dizemos aqui nesse caso que o a é a base do logaritmo, o b é chamado de logaritmando e x é que é chamado de logaritmo. Então, bora ver aqui agora também alguns exemplos de aplicação dessa definição. Primeiro aqui nós temos logaritmo de 8 na base 2. Ou seja, você deve descobrir qual é o expoente da base 2, que ao elevar essa base aqui a esse expoente, resulte no valor igual a 8. Então, neste caso, a gente pode observar que o logaritmo de 8 na base 2 é igual a 3, pois, se nós fizermos 2 elevado ao cubo, o resultado é igual a 8. Outro exemplo, logaritmo de 9 na base 3, ou seja, eu devo descobrir qual é o expoente da base 3 que torna essa potência igual a 9. Ou seja, neste caso, o resultado é igual a 2. Pois 3 ao quadrado é igual a 9. Neste próximo exemplo, nós temos logaritmo de 5 na base 5, ou seja, eu quero descobrir qual é o expoente dessa base 5 para que o resultado dê 5 também. Nesse caso, só pode ser igual a 1, pois 5 elevado a 1 é igual a 5. E por último aqui, nós temos logaritmo de 1 na base 4. Ou seja, eu quero descobrir qual é o expoente da base 4 que torna esse resultado igual a 1. E isso, então, vai ser igual a 0, pois qualquer número elevado a 0, exceto o próprio 0, resulta em 1. Aqui nós resolvemos alguns casos bem simples de logaritmos, onde fica claro para nós, por uma inspeção bem rápida, qual é o valor desse logaritmo. Mas existem alguns outros modelos ou outros exemplos que não fica tão fácil observar qual é o resultado dessa operação. Por isso, então, a gente deve usar um outro artifício para resolver e encontrar o logaritmo desses números que foram solicitados. Então, aqui, primeiramente, eu tenho logaritmo de 3 na base raiz cúbica de 9. Fica muito complexo a gente descobrir aqui qual que seria o expoente dessa nossa base raiz cúbica de 9, que resulta no valor 3. Então, o que eu aconselho a fazer é usar a definição, mas de modo a transformar esse logaritmo numa equação exponencial. Então, o que a gente faz aqui primeiramente a gente iguala o nosso logaritmo a x, que é o expoente dessa nossa base, que vai resultar no valor igual a 3, quando resolvermos essa potência. E aí a gente aplica a definição, onde se o x aqui é o expoente dessa nossa base, então a gente pode escrever da seguinte forma: raiz cúbica de 9 elevado a x tem que ser igual ao logaritmando do nosso logaritmo, ou seja, tem que ser igual a 3. Aqui então nós temos uma equação exponencial, que nós já sabemos resolver. A gente vai ter que fazer com que essa base aqui tenha a mesma base dessa potência e depois a gente iguala os expoentes. Então aqui nós teremos o seguinte, o 9 é a mesma coisa que
3 ao quadrado. Então, nós teremos raiz cúbica de 3 ao quadrado elevado a x, que é igual a 3. Aqui, nós vamos transformar essa raiz cúbica de 3 ao quadrado em uma potência racional. Então, nós teremos 3 elevado a 2 terços. Observe que o expoente do radicando se torna o numerador e o índice da raiz se torna o denominador. Isso tudo está elevado a x e que é igual a 3. Observem que aqui eu tenho potência de potência, então a gente vai multiplicar esses expoentes aqui. Obteremos, então, 3 elevado a 2x dividido por 3, e que é igual a 3, né? Só que esse 3 é como se a gente tivesse 3 elevado a 1. As bases agora são iguais, nós vamos igualar, então, os expoentes. Então, nós teremos 2 terços de x igual a 1 aqui para resolver. Bom, nessa igualdade, a gente pode multiplicar aqui cruzado, né? Observando que aqui abaixo do 1 tem um 1, né? Para a gente poder encontrar uma solução mais rápida aqui para essa equação. Então, 2x vezes 1 dá 2x, que é igual a 3 vezes 1, que dá 3. E isolando o nosso x, temos então x igual a 3 sobre 2. Portanto, o logaritmo de 3 na base raiz cúbica de 9 é igual a 3 sobre 2. Esse outro exemplo também nós vamos aplicar da mesma forma a definição e resolveremos igual fizemos aqui nesse exemplo anterior. Porque é mais difícil também a gente observar qual é o logaritmo de 0,5 na base 16. Então, seguindo o mesmo procedimento, nós vamos igualar isso aqui a x. Vamos aplicar a definição aqui novamente, né? Observe que o x é o expoente do 16, então 16 elevado a x, que faz com que essa potência seja igual a 0,25. Então aqui a gente precisa transformar os dois lados da nossa equação exponencial, porque ambos, né, aqui vão ser transformados em uma potência de base 2. Né? O 16, por exemplo, ele pode ser reescrito como 2 elevado a 4 e que está elevado a x. O 0,25, por sua vez, vocês podem transformar em fração. Eu vou fazer aqui separadamente. 0,25 é a mesma coisa que 25 dividido por 100. Observe que eu extraí aqui a vírgula, o que sobrou é o que compõe o numerador, então aqui vai sobrar apenas 25. E aqui embaixo eu coloco uma potência de 10 com a quantidade de zeros igual à quantidade de casas antes da vírgula. Se eu tenho duas casas antes da vírgula, então eu vou colocar 2 zeros aqui. Agora observem que essa fração dá para simplificar. Ambos são divisíveis por 25 ao mesmo tempo. Então aqui eu vou dividir por 25 e aqui também por 25. Então 25 por 25 vai dar 1. 100 dividido por 25 dá 4. A intenção é que a gente transforme esse 1/4 numa potência de base 2. Observem que o 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Só que aqui eu tenho 1 sobre 2 ao quadrado. Eu quero que tenha apenas 2 elevado a algum expoente. Então, aqui neste caso, nós vamos inverter este número, né? Ou seja, na hora que eu inverter este número aqui, eu vou ter 2. E o expoente, que antes era mais 2, ele se torna menos 2. Aqui vai ficar dividido por 1, mas nem teria essa necessidade de dividir aqui por 1. Né? Então, quando a gente inverte aqui a nossa base, né, nós teremos também que alterar o sinal do expoente. Então, esse 0,25 é a mesma coisa que 2 elevado a menos 2. E eu vou escrever aqui abaixo. Bom, aqui nessa potência de potência, nós vamos multiplicar os expoentes, onde eu vou obter 4 elevado a x, que isso é igual a 2 elevado a menos 2. Bom, as bases são iguais, a gente vai igualar então os expoentes. Teremos então 4x igual a menos 2. Então, isolando o x, nós obteremos menos 2 dividido por 4, onde podemos simplificar aqui por 2. Obteremos então que x é igual a menos 1 sobre 2. Né?
Poderia também escrever como sendo x igual a menos 0,5. As duas soluções são equivalentes. Então, portanto, o logaritmo de 0,25 na base 16 é igual a menos 1 sobre 2. Então, nestes casos em que ficar difícil, né, de você observar qual é o logaritmo do valor na base, você pode aplicar a definição e seguir, né, a resolução desse processo por meio de uma equação exponencial. Nos casos simples também, se vocês aplicarem a definição, também a gente vai observar o mesmo resultado que obtivemos anteriormente. Neste exemplo aqui nós temos qual é o número real x em log de 4 na base x, que é igual a menos 2. Bom, aqui é preciso observar o seguinte: como o x é a nossa base do logaritmo, e pela definição nós colocamos lá que a base do logaritmo tem que ser um número maior do que zero e diferente de 1. Porque se ele for igual a um desses dois valores, nós vamos recair naqueles casos, né, que a gente estudou lá em função exponencial, em que não vai existir a potência. Dessa forma, então, a gente precisa também aqui nessa equação logarítmica observar que essa nossa base ela tem que ter, né, deve atender a alguns certos valores. Ela não pode ser menor do que zero e não pode ser igual a 1. Bom, como é que a gente vai resolver então essa equação? Nós vamos novamente também aplicar a definição. Observem que aqui ele já falou para nós qual é o resultado desse logaritmo, que no caso é o menos 2. Ele está falando para nós que o logaritmando é 4 e que a base é x. Então, pela definição, a gente poderia reescrever isso daí da seguinte forma: x elevado a menos 2 é igual a 4. Porque é justamente isso que ele está falando para nós, né? O menos 2 é a potência da base x que torna este número igual a 4. Então, aplicando a definição aqui, nós podemos escrever esta equação. Bom, aqui então, ó, x elevado a menos 2, eu vou tornar esse expoente positivo, então aqui subtende que é 1, então invertendo este número, eu vou ter 1 sobre x ao quadrado, e que é igual a 4. Aqui nessa igualdade, ó, subtende que aqui seja 1, eu vou multiplicar cruzado, obteremos então 4x ao quadrado, e que é igual a 1. Isolando a nossa variável x, nós teremos x ao quadrado igual a 1 sobre 4, e isso implica que x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1/4. Né? Vejam que aqui seria uma equação de segundo grau que a gente poderia resolver por delta e Bhaskara. Né? Antes deveria trazer o 1 para antes da igualdade, né? Igualar isso aqui a zero. Mas como aqui a nossa equação de segundo grau está faltando o termo b, né? Então a gente pode fazer por esse processo que é isolar a nossa variável x. Vejam que dessa etapa aqui para essa, nós utilizamos, né, o processo de transformar essa potência em uma raiz quadrada e acrescentando sinal mais ou menos. Então aqui, ó, o que nós teremos? X é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 sobre 4. Você pode extrair a raiz quadrada de cada um dos termos separadamente. Então a raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 4 é 2. Então nós temos essas duas soluções, mais 1 sobre 2 e menos 1 sobre 2. Bom, mas a gente volta aqui na definição que nós colocamos, ou as condições para que essa equação exista. Né? O x tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Então, essas duas soluções aqui, nós teremos apenas uma, né? Que vai ser 1 sobre 2. Observem que o menos 1 sobre 2 é um valor menor do que zero, então ele não pode satisfazer a solução aqui dessa nossa equação. Portanto, então, só temos a solução que é 1 sobre 2. Os logaritmos decimais são logaritmos que a base é igual a 10. E aí, por convenção, quando a base for igual a 10, não temos necessidade de escrever este número. Podemos, inclusive,
encontrar nos enunciados dos problemas, né, apenas essa expressão aqui, log de x. Então, quando aparecer uma situação como essa, você já deve concluir que isso aqui é um logaritmo na base 10. Aqui a gente tem alguns exemplos, logaritmo de 1000 na base 10. Aqui, então, a gente deveria pensar qual é o expoente na base 10, que aqui subtende, que o resultado vai ser igual a 1000. E aí o resultado disso vai ser 3, porque 10 elevado ao cubo é igual a 1000. Aqui neste outro exemplo, nós temos o logaritmo de 1 sobre 1000 na base 10, né, como aqui não aparece. Isso daqui vai ser igual a menos 3, pois quando a gente elevar a base 10 ao expoente menos 3, a primeira coisa que a gente vai fazer é inverter a base e elevar o expoente positivo. E aí agora, ó, 10 elevado ao cubo é a mesma coisa que 1000. Então, os resultados são esses. Propriedades. Aqui a gente tem a primeira propriedade que diz o seguinte: o logaritmo de 1 em qualquer base A é igual a zero. E aí, então, isso aqui poderia ser reescrito apenas dessa forma aqui, né? Log de 1 na base A é igual a zero, pois A elevado a zero é igual a 1. Desde que, como aqui a gente já falou que o A tem que ser maior do que zero, então aqui não temos o problema de encontrar zero elevado a zero. Então, por exemplo, nós poderíamos pensar que logaritmo de 1 na base 5 vai ser igual a zero, pois 5 elevado a zero é igual a 1. Então, isso aqui, para qualquer base que a gente suponha, sendo ela maior do que zero e diferente de 1, nós teremos que o logaritmo de 1 nessa base é igual a zero em qualquer situação. Nesta próxima propriedade, nós temos o logaritmo da base, qualquer que seja ela, é igual a 1. Então, aqui é como se a gente tivesse o seguinte: se o logaritmando e a base do logaritmo são iguais, o resultado disso é 1. Por quê? Porque esta base A elevada a 1 resulta no próprio logaritmando. É isso que está escrito aqui. Então, como a gente viu lá anteriormente, se a gente tivesse aqui o logaritmo de 5 na base 5, isso é igual a 1, pois 5 elevado a 1 é igual a 5. E aqui vai funcionar para qualquer base que a gente estipular, sendo ela maior do que zero e diferente de 1. Nessa próxima propriedade, nós temos a potência de base A e expoente log de B na base A é igual a B. Ou seja, se eu tenho uma potência elevada a um expoente que é um logaritmo, cuja base do logaritmo é igual à base da potência, o resultado é igual ao logaritmando desse logaritmo. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui logaritmo, ou, na verdade, 2 elevado a logaritmo de 5 na base 2, isso é igual a 5, porque você pode observar que a base dessa potência é igual à base do logaritmo. Então, pela propriedade, o resultado é o logaritmando aqui. E por que é isso, A demonstração é bem simples. Se a gente chamar aqui logaritmo de b na base A igual a 1c, a gente tem então o seguinte: voltando aqui na nossa expressão, A elevado a log de b na base A é igual a A elevado a c. Mas se a gente aplicar aqui a definição, nessa expressão, a gente vai ter o seguinte: A elevado a c é igual a b. Por quê? Porque esse c aqui é o expoente que eu elevo a minha base A para que o resultado seja igual a b. Então, a gente pode reescrever pela definição essa expressão aqui, A elevado a c é igual a b. Bom, mas anteriormente, como eu peguei aqui, o A elevado a log de b na base A, e reescrevi ele como sendo A elevado a c, uma vez que eu chamei log de b na base A igual a c, então aqui a gente reescreveu essa expressão dessa forma. Só que aqui, neste ponto, quando a gente aplicou a definição nessa situação aqui, o resultado deu b. Então aqui, A elevado a c é igual a b. Então, por esta igualdade, a gente pode concluir, então, que A elevado a log de b na base A é igual a b também.
O que é mais importante aqui que vocês devem observar é se numa potência onde eu tenho que o expoente dessa potência é um logaritmo, se a base da potência é igual à base do logaritmo, então o resultado vai ser o próprio logaritmando, como a gente já tinha falado aqui neste exemplo anteriormente. Outra propriedade também interessante é essa daqui. Se eu tenho dois logaritmos em uma base são iguais, então os logaritmandos também são iguais. Então observem aqui, ó. Os dois logaritmos têm a mesma base A, então isso daqui, esses dois logaritmos serão iguais somente se o B for igual a C. De outra forma também, essa propriedade ela revela para nós uma equivalência, ou seja, se eu tenho que B é igual a C, eu posso reescrever essa igualdade numa igualdade de logaritmos contendo a mesma base. Então, quando a gente observar esta relação de igualdade entre logaritmos ou entre dois números, a gente pode reescrever dessa mesma forma aqui. E aí nós vamos aplicar essa propriedade em alguns exemplos a seguir. Neste exemplo aqui agora, nós vamos então determinar o número real x tal que esta igualdade entre os logaritmos seja possível, uma vez que a base dos dois logaritmos são iguais, né, no caso aqui iguais a 5, mas seus logaritmandos, né, o 2x mais 1 e o x mais 3, suas expressões são diferentes, né, mas a gente vai encontrar esse x com base na propriedade que nós vimos anteriormente, né, porque se as bases são iguais, eu posso igualar as expressões dos nossos logaritmandos aqui, de cada um dos dois logaritmos. Só que, primeiramente, a gente deve observar que não é qualquer valor que vai ser solução para esse problema. Porque aqui, ó, o nosso logaritmando, o 2x mais 1, ele tem que ser maior que zero. Da mesma forma que também, ó, o x mais 3 também tem que ser maior que zero. Lembre-se que da definição, o logaritmando ele tem que ser um número sempre positivo. Ele não pode ser negativo. Então, o que acontece aqui? Resolvendo essa equação, a gente vai ter 2x maior que menos 1. Então, x é maior que menos 1 sobre 2. Aqui eu vou ter x mais 3 maior que zero. Então, x maior que menos 3. E agora, então, a gente vai fazer a interseção desses dois intervalos para observar qual é a solução deste nosso problema aqui, ou quais os possíveis valores que seriam a solução para este problema. Então, aqui, primeiramente, eu vou desenhar uma reta para simbolizar esse intervalo. Observe que ele é maior que menos 1 sobre 2. Então, nosso intervalo aqui vai ser aberto. Vou trocar aqui só a cor da caneta. Então, nós teremos esse intervalo aqui. E agora a gente vai também representar o outro intervalo, né? Nós teremos aqui esta reta. Nós temos aqui, o valor tem que ser maior que menos 3, então o menos 3 está antes aqui do menos 2. E o intervalo que corresponde a essa inequação começa no menos 3 e vai para o mais infinito. Agora, então, por último, nós faremos a interseção desses dois intervalos aqui. Bom, observando então o que nós temos em comum, né, desses dois intervalos, só pode ser aqui, ó, do valor menos 1 sobre 2. Vou trocar aqui a caneta. E que vai para o mais infinito. Né? Por quê? Aqui eu tenho essa parte do menos 1 sobre 2 para o mais infinito. E aqui também, neste outro intervalo, nós temos essa parte aqui também. Do menos 3 ao menos meio, essa é uma parte que tem neste intervalo aqui, não tem no de cima. Então, não é um termo em comum. Então, o que isso quer dizer aqui para nós? Que a solução deste nosso problema tem que ser um valor que seja maior do que menos 1 sobre 2. Então, a gente precisa agora observar qual é a solução dessa nossa equação aqui e se esse valor faz parte deste intervalo aqui. Então, olha só, 2x mais 1 igual a x mais 3, vou pegar o x aqui e trazer para a desigualdade, e 1 eu vou levar para o outro lado. Então, vai ficar 2x menos x, que é igual a 3 menos 1. 2x menos x resulta em x, que é igual a 3 menos 1, 2. Então, a solução aqui, né,
é x igual a 2. Vejam que é um valor que está dentro do intervalo aqui, né? Ele é um valor que está depois do menos 1 sobre 2. Então, a solução da nossa equação é x igual a 2. Neste próximo exemplo, nós vamos resolver, né, esse problema aqui, que é qual é o valor de 9 elevado a logaritmo de 5 na base 3. Bom, observe aqui o seguinte, para a gente aplicar aquela propriedade a elevado a log de b na base a, essa base da potência tem que ser igual à base do logaritmo aqui. Observem que aqui no caso, o 9 não é igual à base que é aqui do nosso logaritmo. Mas a gente pode reescrever o 9 com uma potência de base 3. Né? Então aqui nós teríamos 3 ao quadrado, que está elevado a log de 5 na base 3. Vejam que aqui eu tenho potência de potência, e que eu poderia reescrever essa expressão aqui da seguinte forma. Poderíamos escrever 3 elevado a log de 5 na base 3, e isso tudo elevado ao quadrado. O que eu fiz aqui nesse processo? Né? Como é potência de potência, eu posso trocar a posição dos expoentes, porque como aqui eu devo multiplicar os expoentes, né, nessa expressão, não faz diferença se eu tenho 3 ao quadrado elevado a log de 5 na base 3 ou 3 elevado a 5 na base, log de 5 na base 3 elevado ao quadrado. E por que eu fiz isso? Porque aqui agora eu posso aplicar então essa propriedade. Observem que essa potência tem uma base 3, cuja base do logaritmo aqui, que é o expoente dele, também é igual a 3. Logo, o resultado disso é o logaritmando, e esse 5 aqui vai estar elevado ao quadrado, né? Que é esse expoente que está fora aqui do parênteses. Então, no final, eu vou ter 5 ao quadrado, que é igual a 25. Então, isso é o resultado dessa expressão que foi solicitada aqui para resolver. E agora, então, vocês vão resolver esses exercícios do livro na página 151, atividades de 1 até 10. São basicamente a aplicação dessas propriedades e definições que eu expliquei aqui nessa videoaula. Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo via WhatsApp, né, ou na nossa página lá no Classroom. Bons estudos e até a nossa próxima videoaula.